E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles, os ricos, deram como oferta de Deus o que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa abertura, que ela possa ser da Tua palavra verdadeira, que todos aqui possam ser abençoados e transformados, inclusive a mim, que todos possam compreender essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Aqui em Lucas 21, né, é Jesus acompanhado dos seus discípulos em Jerusalém, e ele vê essa caixa de doações, né, que era usada ali no templo, e ele chega, ele vê esses ricos doando um resto, mas é uma grande quantia, né, doando essa grande quantia, enquanto tem essa viúva, que ela lança essas 2 pequenas moedas, e ainda assim Jesus diz que ela doou mais do que os ricos. Para contexto, as viúvas, a maioria, elas tinham condição ruim. Por quê? Além dos homens serem os que traziam dinheiro para casa, e a viúva é justamente quem está sem marido, né? Boa parte, a maioria, né? A herança não era para as viúvas, iam para os filhos ou para os irmãos do marido, etc. Então, em si, elas necessitavam de ajuda. E muitas não tinham tanto dinheiro, mas mesmo assim ela doou com tudo. A primeira coisa que a gente pode notar é que Deus, ele percebe mais o coração do que as ações. Como assim? Quando você vai ver, ele diz que ele dá mais atenção à viúva. A viúva doou só 2 pequenas moedas, mas ela doou tudo, enquanto os ricos que doaram mais, eles doaram somente o resto. Como eles doaram somente um resto, é um sinal de que eles não estão dando a importância a Deus. Afinal, se não tivesse resto, eles nem doariam ao Senhor, certo? Já a viúva, ela acaba doando tudo. Eles somente dão o resto, dando a entender que eles não dão a importância a Deus. Eles deixam em segundo plano, certo? E outra coisa que a gente pode tirar dessa história, né, desse acontecimento, é que mesmo em momentos difíceis, a gente tem que ter essa determinação com o Senhor. Essa viúva, não tinha quase nada, só 2 moedas de prata. Mas mesmo assim, ela teve essa determinação em contribuir com o Senhor. E isso não só deve ser em contribuir com o Senhor, mas em tudo que a gente tem que ter como compromisso com o Senhor. Em momentos difíceis, a gente não deve deixar de ler a Bíblia, de fazer as nossas reflexões, o nosso pensamento, nossa meditação na palavra do Senhor. Tudo isso em momentos difíceis não deve ser deixado para trás. E outra coisa que a gente pode entender é que a gente tem que dar o nosso melhor, principalmente em ações feitas ao Senhor. Ela deu tudo que tinha. Então, em ações do Senhor, a gente não deve fazer tudo pela metade, mas e sim tem que fazer tudo completo, conforme Ele exige. E outro versículo, né, outro acontecimento envolvendo o rico, se puderem abrir Mateus 19, do 16 ao 24. Mateus 19. 1 ao 4. Não, 16 ao 24. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um que é só Deus. Ele mesmo é Deus, né? Mas se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa é uma frase dita por Jesus muito conhecida, né? As pessoas podem até levar muito literal, achando que só pelo fato de ser rico a pessoa já tem uma chance muito baixa de ir ao céu. Mas se a gente for notar, esse grupo de ricos que ele cita é o rico como aquele que acabou de passar. Ou seja, um rico que, como ele adora o dinheiro, ele ama suas propriedades, ele não abandona-as para seguir o Senhor, certo? Então, se prestarmos muita atenção, esse grupo de ricos é justamente os que adoram o dinheiro, esses que Jesus se refere, os que são o que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que entrarem no reino do céu. São esse grupo que adoram o dinheiro e não vão largar suas propriedades, os seus valores para até seguir o próprio Deus. E quando a gente vai ver, não são só os ricos que podem servir como exemplo disso, de não deixar alguma coisa para trás. Todo tipo de pessoa pode fazer isso, não deixar alguma coisa para trás porque não entende os custos de ter uma vida com Cristo. Às vezes acaba não deixando os seus hábitos, os seus desejos ruins para trás, porque acha que aquilo é importante, valoriza aquilo muito mais do que Deus. Então que nós possamos entender também nessa última reflexão que nós possamos sempre entender o custo da vida de seguir a Cristo, que nós possamos abandonar tudo que nós valorizamos a mais e que nós possamos adorar Ele, deixando tudo isso para trás. E então, para concluir mesmo, dando uma volta nessas coisas que nós possamos aprender. E o que elas têm a ver com Cristo, com o Espírito Santo, etc. Em Lucas 21, 4, que a gente leu da viúva, etc., a gente já viu algumas 3 coisas, né? Primeiro, que Deus analisa mais o coração do que as ações, que nós temos que nos momentos difíceis, mesmo nos conflitos, nos entregarmos a Deus, e em tudo que nós fizermos a Deus, nós temos que fazer com tudo, dando o nosso melhor. E em Mateus 19, 16 a 24, a gente acabou de ver esse rico que não abandona os seus hábitos, aquilo que ele dá mais importância para seguir a Deus. Que nós possamos entender os custos, que nós possamos entender que a gente às vezes tem que deixar algumas coisas para trás para seguir a Deus. E o que isso tem a ver com Cristo, o seu sacrifício, etc. Se a gente for perceber, pela nossa carne mesmo, pelo nosso humano, a gente não vai deixar essas coisas para trás. A gente vai valorizar mais o dinheiro, etc. O que isso tem a ver com Cristo é que, pelo teu sacrifício, ele deu a graça, que vai justamente perdoar isso que a gente fez, e ele, voltando ao céu, ele deixou o Espírito Santo, que vai ser o responsável por nos transformar para chegarmos a esse ponto. Chegarmos a esse ponto da viúva de entregar tudo, de em conflitos, ainda assim ir a Deus, e no caso do jovem rico, de abandonar essas coisas para ir a Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. É isso.